aí, pessoal, olha só, mais um Comcast acontecendo, que é o nosso podcast da Demicon aqui no estado de Santa Catarina. E hoje eu trouxe uma pessoa maravilhosa para conversar comigo, um cara que eu admiro muito, meu parceiro de negócio, Leonardo Branco. Conta um pouquinho de você. E aí, André? Obrigado pelo convite mais uma vez. Cara, que espetáculo esse lugar aqui, hein? Gostou? É legal, né? Gostoso. Vamos bater um papo aí bem legal. Pô. Tenho certeza que vai ser um sucesso o nosso... Como é que é o nome mesmo? Comcast. Comcast. Legal, gostei. Conta um pouquinho da tua carreira. Como é que foi na Demicon? A gente estava agora há pouco, pessoal, conversando aqui na sala do lado. Tem um onboarding, que é onde as pessoas têm o primeiro treinamento, né? E que bacana, o menino que acabou de entrar agora, claro que ele indica por enquanto, né? Ele não tem a possibilidade de vender, mas ele já tinha indicado uma pessoa que comprou 1 milhão, né? Isso dá um bom comissionamento. E aí, eu perguntei ali pro Léo, do início da carreira dele, como foi? Inclusive, eu perguntei o valor da primeira nota fiscal dele. Olha, eu não vou deixar ele contar aqui, que se você escutar, você não quer nem pensar em trabalhar com consórcio. Mas se ele te contar o valor da última, que ele não vai contar também, aí você vai falar, meu Deus, eu preciso trabalhar com consórcio porque realmente remunera muito bem. Mas o melhor do nosso produto não é que remunera quem vende, é o bem que faz para a vida das pessoas. Quem está lá, na outra ponta, realizando os seus projetos, realizando os sonhos, sem pagar juros. Mas isso não é o assunto do começo de hoje. E sim, é você, Léo. Conta um pouquinho do início da tua carreira, conta o que te levou a trabalhar na Demicon. Foi o produto? Foi a marca, que era Demilar na época ainda? Demilar. Foi o quê? Então, André, para mim me chamou muita atenção, na época, a marca Demilar, por questão própria minha, que eu queria comprar um imóvel. Então, eu já estava pagando há muitos anos aluguel. Cara, deixa eu dar uma entendida um pouquinho desse negócio de consórcio. Eu sou um pouco analítico, gosto de fazer um pouquinho de conta e tal, e fiz algumas contas, na época, isso há 9 anos atrás, que se eu pagasse aluguel por 4, 5 anos juntamente com um consórcio, ainda seria mais barato do que uns 30% mais barato do que eu pegar um financiamento. Cara, deixa eu entender um pouquinho mais sobre isso aí. E por acaso, Deus colocando às vezes pessoas no nosso caminho, né? Encontrei o Carlão lá de Itajaí numa trilha de Jeep. E ele comentando sobre consórcio, falando com os caras, ei, o que tu faz? Ah, eu vendo consórcio e tal. Pô, tal, legal, tal. Pô, eu quero conversar contigo. E marquei uma reunião com ele. E ele falou para mim, eu vou estar em Lages na terça-feira. Pô, que legal, então passa lá na minha loja. Eu venho da venda de carro, né? Sempre trabalhei com venda de veículo. E ele foi lá na minha loja e me atendeu, me apresentou a Demilar, né? Pô, cara, que negócio legal. E acabamos fechando um negócio, numa permuta ainda. Ele queria uma carretinha que eu tinha para puxar Jeep, e ele disse, cara, vamos fazer o seguinte, eu pago 1 ano de parcela para você do teu consórcio, você entra no meu produto e eu compro essa tua carretinha. Cara, fechou. É o que eu quero, eu tenho o que você quer também, e acabamos fechando negócio. Depois eu fui descobrir que ele nem tinha clientes para atender lá, ele foi lá só para me atender. E isso que eu achei muito legal, sabe? Que me encantou um pouco o produto. Depois eu fiquei me perguntando, pô, esse cara acho que ele ganha bem, porque ele tinha o melhor Jeep, o melhor carro. Pô, esse cara aí, acho que é um cara bom. E dentro disso aí, eles, cara, não tem alguém para me indicar em Lages para atender, que queira fazer o produto consórcio? Cara, conheço todo mundo aqui. Resumindo, na outra semana ele já subiu, nós já vendemos 2 milhões lá em Lages. Só com uma indicação, botei em 3 meses e vendeu 1 milhão. Pessoas que você já conhecia. Cara, com os meus amigos. Então fiz algumas indicações e tal. Eles, cara, eu preciso abrir mercado aqui. Tu não quer ser meu parceiro? E o cara, minha loja de carro não ia envolver no meu negócio. É só eu te indicar? Só indicar. Então, pode vir que eu te arrumo os clientes. Peguei meus clientes, levantava o telefone, segunda-feira o Carlos tá aí para falar dos consórcios. Reunia lá em casa, galera e tal, falava e ele vendia. Daqui a pouco eu digo, ô Carlão, quanto é que você tá ganhando isso aí? Ah, tá, quanto tu quer ganhar isso aí? E ele veio e me apresentou a nota dele na época. Eu não posso falar aqui também. E digo, cara, tu ganha tudo isso? Sim. E ele disse, eu preciso de alguém aqui. Daí a minha esposa trabalhava com o pai dela e tal, Gisele, né? Disse, Gisele, tem um negócio legal lá, o cara tá vendendo e dá um comissionamento bom naquilo, cara. Ela, tá, o que é? Daí ela tinha feito um seletivo para ir para banco e tal. Digo, cara, vamos dar uma olhada nisso aqui para ver como é que se dá certo. Eu tenho os clientes, tu estuda o negócio, eu te arrumo o cliente e tu atende. Tá bom, vamos. E a gente começou. Aí, no ano seguinte, 1 ano depois que eu estava indicando e ela estava vendendo, eu fui comprar um carro e faltou uns 30, 40 mil reais, né? Para pagar esse carro para me botar no estoque da loja. Eu disse, Zé, comentei com ela, faltava 30 mil. Não, eu te arrumo. Eu disse, assim, como tu me arruma? Não, eu tenho dinheiro para te arrumar. Pode comprar o carro. De quanto tem? Ela disse, eu tenho um pouquinho mais do que isso. Tá, então me empresta. Daqui a pouco ela veio, não, eu já tô ganhando isso aqui. Eu digo, 1 ano tu já tá ganhando isso aí. Ela, tô ganhando mais que você, já. Tu tá ganhando mais que eu? Daí ela disse, o negócio é muito bom.
Digo, cara, vamos estudar, vamos começar a trabalhar com isso aí. E comecei a entender um pouquinho mais do produto. Então, 2 anos depois que a Gisele tinha entrado no negócio, eu vim meio termo ainda continuava com a minha loja de carro, e eu tinha uns caminhões trabalhando ainda. Depois, no 3º ano, encerramos tudo em 100% para a Demicon, e foi esse boom aí que deu aí na nossa vida, virada de chave extraordinária. A gente percebeu exatamente isso, né? Você veio para o negócio rampou. E hoje, quantas lojas você tem? Hoje nós temos 4 unidades. Temos em Lages, que é a nossa matriz, né? Abrimos Rio do Sul, daí abrimos Concórdia, agora estamos inaugurando Joaçaba em parceria com o Matheus e com a Pátila. E por que Demicon? Cara, uma coisa que a Tati falou uma vez para nós num almoço que me chamou muita atenção. A Demicon, ela é uma noiva linda e não precisa enfeitar. Eu digo, cara, é verdade. Não precisa tu mentir pro cliente, não precisa tu inventar, não precisa tu fazer nada. Tu ajuda pessoas e a marca nos ajuda. Então a Tati, o Dr. Raul, o próprio André aqui entregou para nós algo assim que, cara, é uma empresa de muito caráter, sabe? Cuida muito bem das pessoas, cuida muito bem de quem é o nosso cliente. E melhor ainda, cuida muito bem de nós. Né? Nós, consultores, nós, licenciados, donos de loja, assim, nós somos abraçados pela Demicon de uma forma que, cara, não teve a proximidade em outras empresas. É família, né? É família, cara, é sensacional. Uma das coisas que a gente aprende quando entra na Demicon, eu já estou há 23 anos, então, de fato, no meu caso, faz muito tempo que eu convivo com a família Chukosky, que são os fundadores da Demicon, né? Que era a Demilar antes. E são os princípios. Então, o que a gente pensa sempre? O nosso produto é para ajudar as pessoas, é democratizar crédito. O nosso produto é para ser uma solução e jamais um problema para alguém. Então, essa venda consultiva faz parte do nosso negócio. É entender bem o que o cliente quer, o que ele precisa, e ser muito sincero também quando ele quer alguma coisa que a gente não consegue entregar. Isso faz parte do nosso negócio. Por isso que a empresa bate muito no treinamento. Tem muita gente que não sabe, Léo? Então eu vou comentar. Existe uma universidade dentro da Demicon. Então quem entra na Demicon é extremamente treinado para dar um melhor atendimento, para que o cliente realmente se sinta satisfeito e para que a expectativa do cliente, que é o mais importante, não seja ferida lá no final do dia. Bom, olha só o mercado como está hoje. Nesse momento, estamos gravando esse podcast no mês de novembro de 2025, a Selic está em 15%. Ou seja, o empresário que precisa de capital para crescer tem extremas dificuldades aí para arrumar esse crédito num custo bom. E o consórcio, para quem não sabe, tem um custo muito barato. Uma cota que você contempla por sorteio, por exemplo, ela custa 0,2% ao mês para quem está tomando o capital. Já no lance fixo, 0,3%, 0,4% no lance limitado. E aí o lance livre para aquele cliente que tem mais pressa, normalmente, no dia de hoje, é acima de 0,9%. E para quem tem muita pressa, ainda existem as cartas contempladas. Tem muitos clientes que contemplam as cartas, querem vender essa carta com lucro, e hoje existe um banco de cotas dentro de uma plataforma que disponibiliza muitas cartas de crédito contempladas. Portanto, se o seu ânimo é comprar uma carta de forma imediata, já contemplada, a gente tem também aqui na Demicon. Léo, mercado super favorável, né? Selic é 15%, então a gente já consegue entender que o empresário que precisa tomar capital, ele está pagando 17%, 20% ao ano, e não é todo negócio que para em pé, tendo um custo de capital tão alto. Hoje, você atende mais o público do agronegócio ou o empresariado em comum? Não, meu público hoje alvo é o empresário. É um empresário com fluxo de caixa, com estruturação para a empresa dele, para ele entender que se ele trabalhar de uma forma planejada, ele vai conseguir obter bons resultados lá para frente. Isso a gente ensina para os nossos consultores. E muitas vezes nas palestras também que a gente dá lá na Serra, a gente junta muito empresário lá para a gente conversar sobre isso. Nós temos uma confraria lá de empresários, então a gente faz muito esse movimento. E a primeira fala que eu digo para os meus empresários é o seguinte, André: só existe 3 formas de a gente comprar algo, né? Ou é à vista, ou é financiado, ou é consórcio. E muitas vezes as pessoas ficam rodando e não se entende que, cara, não tem outra opção. Ou é o consórcio, ou é o financiamento, ou é à vista. Aí onde é que entra o nosso trabalho, né? Agora, olha só, vamos falar um pouquinho. Eu gostei disso que você disse, concordo totalmente com isso. Vamos falar do à vista? Tem gente que fala, eu prefiro pagar à vista. Será que é bom pagar à vista? Vamos entender um pouquinho como funciona. Vamos supor que eu tenha um sonho
um projeto de comprar um apartamento de R$1 milhão. Primeiro, se eu tenho R$1 milhão hoje, eu estou ganhando no mínimo 1% ao mês de juro desse dinheiro. Então, 1% de R$1 milhão dá R$10 mil. Aí tem muita gente, Léo, que pensa assim, né? Puxa, em vez de comprar o imóvel agora, eu vou deixar esse dinheiro aplicado, rendendo 1% ao mês, pego 5 mil, parte desse rendimento e pago um aluguel. Mas existem alguns problemas com isso, né? Quais são os problemas? É a tua liberdade ficar restrita. Vou explicar como. Eu gosto de morar bem. E eu sei que você também gosta. Aliás, a casa do Léo é linda, tá, pessoal? Então, o que acontece? Quando você trabalha muito, a casa é um bem importante. Tem gente que fala, não, deixa o dinheiro aplicado, mora de aluguel. No meu ponto de vista, eu não consigo fazer isso. Eu gosto de ter o meu imóvel. Eu amo imóvel, na realidade, como investimento e para moradia também. Mas olha só o raciocínio. Se você aluga, pode parecer ser um excelente negócio nesse momento. Mas primeiro, você deixa de ter a valorização do imóvel a seu favor, porque o imóvel não é seu. Segundo, faz de conta que você fala assim, puxa, eu queria quebrar essa parede aqui para aumentar a minha sala, ou eu tenho uma necessidade de mudar o imóvel. Você pode? Não, porque o imóvel não é seu. E se você mudar, você vai ter que entregar o imóvel no estado ADECO, no estado que você pegou. Ou seja, é prejuízo duplo. Tudo que cerceia liberdade eu acho muito ruim, né? Mas, na compra do imóvel, no momento atual, tem uma vantagem que muita gente está esquecendo. O quanto você vai ter de desconto na negociação pela escassez de crédito que existe no mercado. E aí, pensa bem. Se você tem R$1 milhão, você pode muito bem entrar num consórcio, dar um lance, às vezes com 500, 600 mil, deu esse lance com 600 mil, tem 400 mil lá aplicado, não tem? Sobrou, né? Esse dinheiro aplicado vai render 4 mil por mês. Aí você entra num consórcio de 1 milhão, dá um lance de 600, a tua parcela vai ficar menor que os 4 mil. Olha só que esse imóvel que você comprou por 1 milhão, ele não estava anunciado por 1 milhão, estava por 1.200. Ou seja, você mora no que é teu, deixa de pagar porque só o rendimento do teu investimento, do dinheiro que sobrou ali, paga a parcela e o imóvel é seu. Quanto você pagou no imóvel que valia 1.200? 600, que foi só o dinheiro que você deu de lance. Caso contemple com esse lance também, né? Tem que escolher bem o grupo, entender realmente o que faz sentido. Isso, para mim, é compra de liberdade. A gente está falando de compra à vista. Consórcio, eu utilizo para dar uma parte só desse capital e eu posso parcelar a diferença. Agora, Léo, tem uma coisa que eu sei, você também sabe, inclusive a gente faz isso juntos, eu e o Léo. Dá para comprar imóvel em leilão com consórcio Ademicon? E quais são as vantagens se dá? Nossa, André, é um produto fantástico. Você me apresentou um produto que você criou, né? E como você compartilha com todos nós e traz nós junto para o negócio. Só que isso é muito bom, porque você ensina nós a usar isso e nós podemos ensinar os nossos clientes a usar isso também. O consórcio mais leilão, eu acredito hoje que é nosso produto principal, né? É onde a gente faz nossos clientes mais ganhar dinheiro nessa operação. E a compra do imóvel em leilão é onde você compra lá por 40% o imóvel abaixo do valor de mercado. Então, se você descapitalizar, às vezes, um valor que a gente estava conversando sobre à vista, pega a rentabilidade desse dinheiro, faz algumas cartas, contempla, deixa o imóvel ter em garantia e vamos para o leilão. E nós damos essa assessoria também, né, André? Sim. Nós entregamos essa assessoria de comprar o imóvel também para o nosso cliente. Então, eu vejo que isso que é muito legal e esse é um dos grandes pontos diferenciais da Ademicon, hein? Comprar imóvel em leilão através das cartas contempladas. Isso é fantástico. Funciona super bem. E aí tem uma conta, Léo, que eu vou pedir para você explicar aqui, porque tem muita gente que a gente fala e fala, pô, não, isso não existe. Se fosse tão bem assim, eu teria 1.000 cotas de consórcio. Eu falo, então tenha, porque é assim, né? Olha só essa conta, o Léo vai respondendo aqui junto comigo. Lembra que eu falei de um consórcio de R$1 milhão? Uma parcela de R$1 milhão, quando você compra num evento, numa ocasião especial, você pode comprar na opção de parcela reduzida. Quando ela é uma parcela reduzida, o valor dessa parcela é perto aí de R$3.450, mais ou menos, né? Vamos fazer essa conta. Léo, seu cliente entrou no consórcio e pagou 20 parcelas de 3.500. Isso dá 70 mil. 70 mil reais. Certo? Certo. Ele foi contemplado. Teve muita sorte, tirou por sorteio. Ah, André, mas aí é muita sorte. Só tem sorte quem está no negócio. Nunca vi alguém ser contemplado num consórcio sem ter um consórcio. Uhum. Então, para ter sorte, tem que estar no negócio. Quanto o seu cliente teria de rendimento no momento atual da economia com esse
valor de carta de crédito aplicado, e aí faz uma analogia de qual o percentual de ganho dele em cima do que ele aplicou. Hoje ele estaria aplicando R$1 milhão, né? Na forma, você diz para aplicar no banco mesmo, ali o CDI, CDB ou não? No nosso, né? Contemplou o consórcio. Tá, na contemplação. Aplicado. Ele vai ganhar 0,9 de CDI aí, de 1%. Perde 1%. Tá, então, só que ele colocou só 70%. Tá, então, pera aí, olha só como parece confuso isso, pessoal. O Léo tá dizendo aqui para nós que o cliente dele investiu quanto? 70 mil, em parcela, né? Em parcela, mas tá tendo de rentabilidade 10 mil por mês? 10 mil por mês, é isso aí. De um dinheiro ainda que nem é dele. Que não é dele. Olha só, pessoal, parece muito confuso isso, mas esse é o mundo do consórcio. Sabe por quê? Porque quando esse cliente é contemplado e tem 1 milhão lá depositado, ele está recebendo a rentabilidade sobre 1 milhão, ou seja, 10 mil por mês no momento atual da economia. Mas ele só investiu 70, que foi o valor das parcelas que ele pagou até o momento da contemplação. Então, o que ele está recebendo de rendimento em cima dos 70 mil, que é o valor que ele realmente aplicou, é perto aí de 13%, 14% ao mês. Todo mundo que faz essa conta fica perplexo com o resultado, porque afinal, ter uma rentabilidade de 10 mil reais, neste caso específico, né, se foi contemplado como a gente explicou, aplicando só 70 mil, seria absurdo. Mas eu tenho outra pergunta para te fazer. Tem muita gente que pensa em investir e consórcio é crédito, mas também é investimento. E quando a gente pensa em investir, normalmente o objetivo é, eu quero colocar um valor X agora para ter uma rentabilidade muito alta lá na frente. E aí o pessoal comenta, será que vale a pena comprar consórcio, contemplar essa cota e vender essa cota no mercado? Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Esse é um business nosso fantástico, né? Eu acredito que a maior rentabilidade mais rápida que a gente dá para o nosso cliente é a venda da carta contemplada. O cliente que entende essa operação, ele pega uma porcentagem hoje do faturamento dele e usa como investimento. O mesmo investimento, às vezes, que ele arruma lá numa instituição financeira, que ele quer ter uma rentabilidade, ele pode arrumar também um pouquinho aqui na Demicon, ou bastante, né? Ele que escolhe. Então, teve um cliente, André, que há 15 dias atrás aí, fez uma carta de crédito de 250 mil conosco lá em Lages. Após 15 dias, nós tivemos o sorteio dela. Então, ele teve uma baita de uma sorte, contemplou na primeira parcela. Ele pagou a primeira parcela de R$830. Nós vendemos a carta dele para a Demicon por 103 mil. Tipo, a hora que nós fomos dar a notícia para ele lá dentro da loja, ele disse, legal, tudo certo, assina os papel, recebi já no e-mail, tudo bonitinho. Só que para mim ainda só vai valer a pena, só vai ser real para mim a hora que cair na minha conta. Então, ele não acreditava. Não, ele não acreditava. Ele disse, cara, para mim não existe. Você me falou quando vendeu, não era meu intuito vender a carta, eu queria fazer mais para investimento, para me utilizar para um imóvel para minha filha, mas como a gente já foi contemplado... Ficou muito cedo, né? Muito cedo, eu dei a dica para ele, vende e faz outra. Então você vai botar aí 100 mil reais agora no teu caixa, você botou 830 reais e vai fazer outra carta. Tudo bem, Léo, legal tudo, mas a hora que caiu o dinheiro na minha conta, eu dou ok. E agora faz uns 3, 4 dias que caiu o dinheiro, eu estava lá em Fortaleza, ele me ligou me agradecendo e entrou mais com 10 cartas conosco aí de 250 mil. Olha só, pessoal, olha como isso é muito bacana, esse tipo de aplicação. Ele tinha pago quanto mesmo? 830 reais. 830 reais. Contemplou por sorteio, teve sorte, mas isso é uma exceção. Só tem sorte quem faz, né? E aí, ele contemplou e vendeu a carta por 100 mil. E olha só a dificuldade dessa venda. Quem compra essa cota é uma empresa que se chama Cota Trade. É um parceiro da Demicon nisso. E essa compra, ela é feita através de um aplicativo. Sabe qual é o prazo que se tem para startar uma compra dessa? Segundos, porque lá no aplicativo do consultor da Demicon aparece a proposta. Olha, essa cota que tinha pago R$800, dá para você comercializar através do aplicativo por 100 mil. Você quer os 100 mil? O cliente, opa, eu quero os 100 mil. Então, informa aqui teu número de conta que vai ser feito um contato com você para elaborar o contrato de compra e esse dinheiro vai cair nessa conta. E é muito específico, isso é muito fácil de se fazer, não tem a menor dificuldade. Mas quando a gente fala de investimento, Léo, existe o tripé de investimento. Né? Então, todo mundo que investe sabe disso. E esse tripé, a teoria que se conta sobre isso, e eu concordo totalmente, que nenhum dos investimentos que existem no mundo tem as 3 pernas fortes. Uma das pernas é a rentabilidade. Então, quando você tem um ganho como esse, de aplicar R$800 e sair com 100 mil, a rentabilidade é absurda. A segunda é a segurança.
Eu queria que você contasse um pouquinho do porquê que é seguro investir na Demicon. A segurança que a gente passa para o nosso cliente, primeiramente, é a nossa empresa, né? Segunda, é a assessoria que a gente dá. E outro, nós somos auditados pelo Banco Central, pela PwC. Então, nós temos, assim, uma segurança total na nossa empresa, que o cliente ele vai pagar essa parcela e esse dinheiro dele está garantido ali. E muito interessante nesse caso desse cliente, André, porque a gente abriu o aplicativo, a Demicon, né, com as suas inovações em tecnologia, nos facilitou muito para nós, em virtude de estar na frente do nosso cliente, eu poder abrir o aplicativo e dizer, o senhor quer vender? Quero. Então, ó, vender, coloquei os dados da conta dele, o valor ali, certinho, demos o ok junto, ó, 5 dias, vai ir no seu e-mail, o senhor assina o e-mail, o dinheiro está na sua conta. Então, olha a garantia que esse cliente nosso tem. E sem contar o aplicativo que ele tem também no nome dele, no celular dele, tem o aplicativo, o valor da cota dele ali, tudo certinho na palma da mão, para ele estar sempre analisando o investimento que ele está colocando ali. Muita transparência. Muita transparência a Demicon entrega para o nosso cliente. E isso facilita para nós lá na ponta. E outro ponto também é assim, se eu não quero vender, tem a parte dele deixar o dinheiro aplicado na própria Demicon. Que é o que a gente falou agora há pouco. E depois também, eu não quero vender, eu quero deixar aplicado porque é o seguinte, eu sou um investidor, vai que daqui a pouco aparece um imóvel para me comprar com um preço muito bom. Ou um leilão. Ou um leilão, entendeu? Apareceu um imóvel aqui no meu bairro, um barracão aqui comercial entrou no leilão por 50% do valor. Pensa, ele está com esse dinheiro paradinho, rentabilizando 1%, e está ali pronto para o mercado. O que aparecer para ele, cara, ele vai ser o que mais vai ganhar dinheiro. Ou seja, ele está esperando a oportunidade aparecer, está super preparado, porque quando ela aparece, ele já tem capital para poder bancar essa oportunidade. Mas olha só, falando um pouquinho mais de segurança também, que é importante a gente complementar, existe a lei de consórcio, que é 11.975 de 2008. E lá, no artigo 5º, ela traz algo muito parecido com o patrimônio de afetação. O que é isso? Ela separa o dinheiro da administradora e do consorciado. Quer dizer que qualquer ação que qualquer consórcio possa estar no polo passivo, o capital do cliente não é atingido, porque afinal não é da administradora. Quando o cliente já tem um imóvel, mais seguro ainda, ou seja, é uma segurança, esse patrimônio, uma espécie de patrimônio de afetação que tem lá na Lei 11.795. Mas não só isso, é importante entender que o balanço dos consórcios, eles são públicos. E a Demicon é o consórcio que mais cresce no país e é a maior administradora independente do país. Então você pode ir lá verificar quem está no quadro societário da Demicon também. Há uma facilidade em você notar isso. E tem 2 fundos private equity, inclusive, na operação. Esses fundos eles só compram ações quando essa empresa está muito sólida, muito robusta. São feitas due diligence para entender o que está acontecendo com a empresa no momento antes deles comprarem. Então, quando hoje você compra uma cota da Demicon, você tem a chancela de 2 fundos private equity, além de um balanço muito robusto que é público. Então, todo mundo tem acesso a isso. E a gente falou então de segurança. Rentabilidade, ok. Segurança, mas tem também a liquidez. Quanto tempo o seu cliente levou para ter os 100 mil na conta depois que ele aceitou? 5 dias. 5 dias. Ou seja, na hora que contempla, é muito fácil vender com lucro. Mas tem gente que fala, mas André, você não falou que as 3 pernas nunca são perfeitas? Ali, quando você fala de tripé de investimento, não é assim? É assim. Quando que é difícil você liquidar o consórcio com lucro? Quando a sua cota não foi contemplada. Então, quando você compra um consórcio para ter uma rentabilidade na hora de vender, é importante que você tenha consciência que você vai ter que esperar, contemplar por sorteio, lance fixo ou lance limitado. Isso depende de sorte, muitas vezes, e estratégia. Claro que você pode escolher um grupo com menos pessoas, se a tua visão é só sorteio, olhar quantos sorteios entrega em cada grupo. Então, tem muitas estratégias, e isso um consultor da Demicon vai te levar pelo melhor caminho. Léo, falamos então aqui de investimento, acho que foi muito legal porque isso passa segurança para o nosso cliente, né? Mas um ponto que eu vejo como muito importante é entender o consórcio como aposentadoria imobiliária. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Então, André, você me ensinou sobre esse tripé de investimento e eu fiz uma analogia muito grande sobre isso, né? E é realmente, o que você me fala é difícil, fora do consórcio, nós encontrar esse tripé de investimento. Mas o imóvel, a aposentadoria imobiliária, é algo que me fascinou também, utilizando o consórcio.
Se tu me permitir, eu posso contar um caso de um imóvel que eu comprei? Eu quero que você conte mais, né? No momento atual da economia, onde a gente não sabe se daqui 10 anos alguém vai se aposentar como está hoje, será quantas reformas vão ter que ter ainda, né? Para poder equilibrar as contas estatais? Então, o momento de insegurança, eu acho que é um assunto de suma importância. Legal. Então, a gente sempre está muito próximo de pessoas que querem o nosso desenvolvimento, né? O André ensina muito isso para nós. E foi uma mudança de chave. Eu saí do operacional, da venda de consórcio, do nosso meio ali. Pô, deixa eu dar uma olhadinha aqui para o outro lado, usando o consórcio. Quando você falava muito, Léo, compra um imóvel, gera locação. Léo, vamos pro leilão, entra aqui de sócio junto com nós aqui, vamos começar essa operação. Eu comecei vamos olhar para esse mercado. Olhando para esse mercado, André, eu comprei um imóvel ano passado de 300 mil por 17 mil. Uau! Todo mundo me pergunta, peraí, como? Como foi essa mágica? Cara, foi 2 anos eu pagando uma carta de crédito, fui contemplado, o que saiu do meu bolso foi 17 mil. Comprei um imóvel, ele era 350 e poucos, a minha carta era 298. A proprietária fez o 298 por causa da ocasião, do negócio, e ela não estava conseguindo vender, aceitou. A casa já estava alugada por 1.700, R$1.800 hoje está alugada. E minha parcela é 1.400 e pouquinho. Então, esse dinheiro não sai mais do meu bolso. Daqui a 12, 13 anos, essa casa está quitada, valorizada, e eu tenho mais um imóvel. Então, estou chegando aí ao 4º imóvel de locação, graças à Demicon, graças ao consórcio, que me ensinou uma coisa que faz muito sentido. Para que pagar 100% do imóvel se tu pode pagar 10%, 20% dele? Perfeito. Por que o Léo está dizendo isso? Porque depois que contempla, normalmente o aluguel que ele recebe paga a parcela. E às vezes, se esse imóvel foi adquirido por leilão, paga a parcela e ainda sobra dinheiro, porque você comprou por bem menos do que ele valia. Então, isso se encaixa muito bem. E quando a gente analisa, né, a situação hoje da Previdência Estatal, realmente se vê que é necessário você não depender só do Estado. Olha só, Léo, esse dado, 70% dos aposentados no Brasil ganham um salário mínimo. Dá para viver com salário mínimo? Dá só para comer, né? Olha, é muito difícil. Por isso que é muito comum você ver as pessoas que se aposentam continuarem trabalhando. Não importa se está com dor, com dificuldade, vai ter que continuar. Mas também, para aqueles que já estão hoje pensando, puxa, como é que vai ser o meu futuro? Como é que vai ser minha vida na posteridade? Vale muito a pena você fazer o que o Léo acabou de mencionar. Invista em consórcio, contemple, compre o imóvel por leilão, ou sem leilão mesmo, mas negocie bem que você tem margem para isso, e deixe esse imóvel alugado, pagar a parcela, o consórcio vai acabar, vai terminar as parcelas, mas você vai continuar recebendo os aluguéis. No meu ponto de vista, é uma baita segurança, porque tem um ponto, né, Léo, importante. Muito difícil imóvel desvalorizar. É muito difícil. A casa que você comprou, que você mora, quanto valorizou nos últimos tempos, né? Então, isso funciona muito bem. Portanto, é uma bela segurança. Voou o tempo aqui, né? Parece que são 10 minutos, a gente já foi avisado pela produção, já passou de 30, tá? Eu gosto de fazer de 30 a 40 minutos no máximo. Eu quero que você dê aí as considerações finais para quem está nos vendo. André, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Parabéns pelo ambiente. Tenho certeza que isso aqui vai sair muitos negócios daqui, né? Porque a gente vai pegar esses vídeos, vamos mandar para os nossos clientes, vamos mostrar muito bacana quanto a Demicon ajuda, cresce, se desenvolve junto com os nossos consultores, junto com os donos de loja e principalmente junto com nossos clientes, levando solução clara, ampla e o melhor, né? Um custo efetivo mais barato do mercado. Uau! É realmente uma empresa fantástica. E você que não conhece a Demicon ainda, não perca mais tempo, ou vem trabalhar com a gente, ou compre o nosso produto, que com certeza você vai ter uma posteridade muito melhor. Na Demicon, é lógico que dá. Valeu, pessoal!